Bom dia! Estamos ao vivo, 10h30 da manhã, nesse sábado, 24 de outubro. 2 meses para o Natal, é isso mesmo? Como passou estranhamente esse ano, né? Vamos chegando para essa live para as mães imperfeitas. Pais também, viu? Pais e mães imperfeitos. Bem-vinda, Dani! Vamos chegando por aqui. Hoje a gente vai acolher a humanidade. Será que maternidade tem a ver com humanidade? Ou as palavras têm uma parte aí em comum por acaso? Vamos chegando, bom dia, Bru. Daqui a pouquinho a Ari tá entrando. Vamos aqui. Olha só, a Ari já entrou. Vamos ver se eu já consigo adicionar ela. Cadê? Aí. A Bru veio aqui disparar a live para as mães, isso mesmo. Oiê, bom Oi, dia! Ia, Como está por aí, loiríssima? tô loira. Tá tudo bem? Eu nunca fiz uma live tão cedo, né? Você É tá me mesmo? Sim, tô te ouvindo. Que horas que é aí? 9h32. A gente tá com 1 hora só de diferença. Ah, é pouquinho. Mas Mas live de manhã é a primeira vez. assim, ai, gente do céu, entrar. Parece que eu tô no Jornal da Globo. Era o negócio, uma coisa na garganta. É Ah, vá. essa situação. Ó, já fiz live 2 vezes lá no seu Insta. Primeira vez que você tá por aqui, você já foi convidada para outras lives? Já fez em outros Insta? Já fui convidada. Já, delícia, né? Bom, gente, que tá chegando por aqui, ó, a Miriam disse que tem que ser mais cedo ainda enquanto as crianças dormem. A minha tá acordadona já. Já tá acordadona. Os meus acabaram de sair com o Diogo para ir ao clube, tô assim, ó, liberadíssima hoje. Gostosura. Deixa eu contar para vocês, quem ainda não conhece a Ari, talvez já tenham visto alguma live minha e dela, a gente já fez 2 lives, né? Gostosas demais. Aliás, essas lives são super recomendadas, hein, Ari? Estão lá disponíveis, né, no Papo de Amiga, que tem no Spotify. E vocês também encontram no meu YouTube, também no meu Spotify, essa live a gente acaba compartilhando nos 2 canais. Ai, A primeira foi sobre os terríveis 2 anos, né? Meu Deus, a Bela ainda tinha ali 2 anos. foi um tapa com luva de pelica, né? Eu falei, eu sempre aprendo com você, né? E com as mães que me rodeiam. Mas foi tão importante essa live para mim, assim, para o meu olhar para esses 2 anos da Bela, que eu tava passando por uma fase tão difícil, que ela mordia muito, ela batia e me machucava tão profundamente. Então foi assim, foi um carinho no coração. Que bom! E ali a gente já também pôde acolher a tua humanidade. Eu me lembro bem dessa live que a gente precisou fazer um resgate ali de sim, né? É possível que a gente se desestruture com aquilo que as crianças nos trazem. Depois, numa outra ocasião, a gente fez uma live, ainda nesse tempo de quarentena, né? Foi. Sobre as nossas emoções também. A gente também falou sobre a realidade, né, Ari? Que a gente coloca na gente, né? O vizinho tá fazendo yoga, mantra, né? Tudo e a gente quer cumprir esse lugar de querer fazer tudo, de dar conta de tudo e a gente acaba se perdendo, né? Exatamente, era exatamente isso, sobre a gente não se perder durante esse período da quarentena. E a Ari, essa pessoa querida que eu conheci aqui através dessa bênção da internet, tem muitas coisas maravilhosas por aqui. Eu não me lembro nem direitinho qual que foi o fio da meada, como que a gente se conectou, você lembra? A Marina, né? Comecei Verdade. amiga e eu tinha o intuito do papo de amiga eram mulheres que me inspiravam. E a Marina falou pra mim: Nossa, Ari, você precisa conhecer a Natu.
E eu já tinha ouvido falar da tua escola, e aí eu comecei a me conectar muito com a tua fala, com o teu pensamento. E aí eu mandei uma mensagem. A Marina falou, a Marina acho que fez um evento com você e falou de mim pra você. E, e aí eu te convidei, falei, você topa fazer uma live comigo? A Má tá aqui, ó, com a gente. Ah lá, Má. Sim, é verdade, que delícia. Foi essa conexão, né, entre uma pessoa que conhecia nós duas, a Marina, e a partir dali foi uma conexão tão automática e sincrônica, né? Porque a gente não se conheceu, não se conhecia pessoalmente, depois tivemos a oportunidade maravilhosa de se encontrar aqui no Brasil, porque a Ari não mora aqui no Brasil, ela mora em Nova York. E às vezes vem aqui passear porque a família é daqui de Rio Preto, então nesse momento a gente teve a oportunidade de se encontrar, mas essa conexão que se dá, né, de alma, quando a gente tem sentimentos, pensamentos, ações em comum, e que a gente então consegue sustentar apesar da distância. E a Ari, então, essa pessoa buscadora de si mesma, que através da maternidade também vivenciou um processo muito profundo de encontro e de construção e de desconstrução constante. Então, uma pessoa que constantemente revisa as próprias ações e revisa também a própria história, resgata a criança que foi educada e como que isso interfere hoje na educação da Bela. Então, essa pessoa que está em constante movimento tem um olhar muito, muito, muito sensível, tanto para o desenvolvimento humano e, consequentemente, então, para a atuação profissional dela, que é fotógrafa, e ela tem esse olhar que dessa buscadora, dessa pessoa curiosa, que leva para o profissional. Não é que do profissional vem para o pessoal. Não, ela transcende. Eu estou arrepiada inteirinha, até no rosto, para falar disso. Porque quem for acompanhar a Ari, depois segue a página dela e você vai encontrar também a página que ela tem o Insta do trabalho, mais especificamente de fotografia, mas tanto numa página quanto na outra, esse olhar sensível da área vai ser visto, percebido, porque também no Insta pessoal dela tem fotografias belíssimas da, da vivência dela, das situações que ela enxerga na vida e também da Bela, maravilhosa, porque as fotos da Bela são lindas, ela é uma criança linda, não só fisicamente, mas ela também transmite toda a força, toda a potência e toda a mensagem que ela veio trazer para o mundo. E a Ari consegue captar. Então tem fotos de gestante, tem fotos de criança, tem fotos de família, né, Ari, também que Parto, tem de parto. parto, verdade, coisa mais maravilhosa. E agora, né, ela tá grávida de novo. Ela já é a mãe da Bela, que tem quantos anos, a Bela? Ela faz 3, a semana que vem. Faz 3 anos. E tá grávida da, como ela chama? Yeah, Lia. yeah. E a Lia tem quantas semanas de barriga? 30. 30 já, meu Deus. Já está aí. Já está indo para essa reta final das 10 semanas finais, né, em que a gente se conecta tão profundamente agora com o nascimento. Ainda nessa gestação, estou falando bastante da Ari para vocês conhecerem essa pessoa, né, ainda na gestação está nesse momento vivenciando também muitos processos, uma gestação muito diferente do que foi a da Bela. E agora, né, esse título que eu trouxe para a live, de era uma mãe perfeita até ter filhos, imagina então, era uma mãe perfeita até ter 2 filhos, né? Então aí agora intensifica essa humanidade nossa. E aí eu vou me apresentar rapidamente, porque, Ari, eu disse esses dias nos meus stories que eu, como estou aqui, né, no meu Instagram, tenho uma sensação de que todo mundo me conhece, e não é verdade, porque as pessoas às vezes vão seguindo por indicação, mas não se aprofundam também em conhecer, né, o trabalho que a gente realiza. E foi tão interessante porque esses dias, nessa semana, quando eu falei sobre isso nos stories, uma pessoa me procurou para consultoria familiar. Imediatamente eu acabei de postar e ela falou, nossa, era isso que eu estava precisando, não sabia bem, né, que profissional procurar, então já marcou, vou atender segunda-feira a família. Então a gente precisa falar, eu preciso me lembrar de falar do que eu faço, do que realizo no mundo e também aqui através do Instagram do que comunico. Então eu sou professora,
muito estudiosa da educação infantil, do desenvolvimento humano de maneira geral, e desenvolvo orientação familiar, consultoria familiar e também atuo como terapeuta transpessoal. E aí, aqui no Instagram, assim como a Ari utiliza esse canal de comunicação para expandir aquilo que tem dentro do coração, eu também faço isso. Eu, com certa regularidade, vinha fazendo lives, interrompi um pouquinho porque estou estudando no dia da live. E então, não somente através das lives, mas através das partilhas que vêm do meu coração, eu busco expandir aquilo que eu experimento, vivencio, penso, reflito. E aí, tem também um canal do Telegram, tem um canal no Spotify, no YouTube, e ali tem vários conteúdos que eu venho compartilhando aqui nas redes sociais. E hoje a gente vem aqui para conversar um pouquinho a respeito dessa maternidade real. E essa live, sempre as nossas lives, né, Ari, surgem através daquilo que a gente está experimentando. Assim também era o Papo de Amiga. O Papo de Amiga deu uma pausa, né? Fechou uma temporada, a segunda temporada, na verdade, né? E aí deu uma pausa para a Ari poder se mergulhar aí, né? Para ela poder mergulhar nessa segunda gestação. Mas as nossas lives sempre surgem dessa nossa vivência com os nossos filhos, ou então as minhas também observações em relação aos atendimentos que eu realizo. E eu venho, nesse período de quarentena, atendendo muitas famílias que estão vivenciando a realidade dura do isolamento social, das escolas fechadas. Aí em Nova York as escolas já voltaram, né, Ari? Sim. Aqui, infelizmente, não. Então, nós estamos vivendo essa intensidade de convivência e, ainda assim, as mães, especialmente as mães, buscando ações perfeitas, buscando o tempo todo estarem alinhadas com tudo aquilo que estudam, especialmente as mães que mais se dedicam aos estudos da educação respeitosa, da disciplina positiva, da parentalidade consciente, que é maravilhoso todo esse conteúdo, toda essa imensidão de conteúdos e conhecimentos que a gente pode acessar, mas também, por outro lado, é muito perigoso. E aí, conversando com a Ari essa semana, sobre o quanto a gente já está assim, ó, por aqui, do tanto de bombardeio de seja uma mãe perfeita, porque nas entrelinhas de muitos conteúdos que a gente vê sendo compartilhados, existe um respeito muito profundo pela existência, pelo ser criança, mas é como se esse ser criança, para que toda a potência desse ser criança pudesse florescer, tivesse que também estar num terreno completamente perfeito, sem adversidades, né? E como que isso vai se dar? Se quem cria são os humanos, Ou não é? nós adultos, né? Uhum. Tô tão disposta a ser essa mãe disposta, mas quem eu sou? Quem é essa mulher? Uhum. Onde que eu caibo nessa maternidade, nessa parentalidade? Então eu sinto muito isso, assim, eu me coloco tão disposta, mas e a Ariela? E a Ariela mulher? E a minha própria construção? Onde ela fica? Uhum. E essa situação, né, Ari, de que às vezes a criança vai para um patamar nesse nosso contexto, isso é fruto da contemporaneidade, é de agora. Nós não fomos crianças que estivemos no patamar, pelo contrário. Né? E claro, sofremos graves consequências que até hoje a gente lida aí no banco da terapia, né, na cadeira da terapia. Agora, houve um extremo. Agora a gente parece que vive um extremo oposto. Você percebe isso? De que a criança sai de um lugar de que não é vista para um lugar de super, hiper, mega valorização. É, eu tava pensando como que eu ia começar essa live com você, né? E aí não tem como eu falar desse assunto e não voltar para minha própria história. E no dia de falar da nossa live juntas, eu falei que eu fui uma criança que eu apanhei muito. As ferramentas da minha mãe eram muito curtas. Era grito, muito tapa, dentro de mim. Então, assim, e não era um tapinha, não. Era bastante palmada. E aí, quando eu engravido e começo no meu processo da minha maternidade, eu entendo que primeiro era necessário me olhar. Eu precisava, né, me entender, olhar para mim com o mesmo carinho que eu ia olhar para minha filha, né? E aí, Natu, eu começo essa busca e
eu mergulho, né, na parentalidade positiva, em todos esses nomes aí que você já falou que eu já esqueci, com a minha memória de grávida. E aí eu sinto que, assim, eu me perco. Eu tenho que ser a mãe que não bate, a mãe que não põe de castigo. Tem muita regra. E aí agora eu tava aqui pensando, né, nessa live, eu pensei assim, a minha mãe, de certa forma, no meu olhar hoje, ela falhou. Ela me deu o que ela pôde. Mas ela também, ela se do que ela era, que me fez a mulher que eu sou, entendeu? Uhum. Ela era essa mulher brava, sem paciência, sem as ferramentas que eu hoje eu considero necessárias, né, para a maternidade, para minha maternidade. E Uhum. aí eu me torno uma mulher, eu me considero uma mulher muito forte. Então, no dia que a gente estava conversando, eu fico pensando assim, a gente se perde querendo poupar os filhos, né, poupando, e também não mostra o que a gente é, quem a gente é. Uhum. A Uhum. quarentena, no meu caso, ela veio escancarando a mulher que eu sou. Então, o tema da nossa live é Eu sou a mãe perfeita até que eu viro mãe, não é? Uhum, sim. E é isso. Eu viro mãe, e aí, assim, eu tenho que lidar com o filho, mas eu também tenho que lidar com quem eu sou, eu não posso me esquecer. Uhum. Tá nesse momento, nesse pico que eu acho que você fala, que as pessoas estão buscando. Eu preciso ser a mãe perfeita. Eu não posso gritar, não posso bater, eu não posso pôr de castigo. Não pode nada. E o que que pode? Uhum. Aí eu contei a história do bem, né? Que eu não bato, né? Eu escolhi esse caminho de não. Uhum. Eu não coloco de castigo porque eu não acredito nesse método, mas é o meu caminho, são as minhas escolhas. Mas eu também não sou perfeita. Uhum. E aí um dia o Ben falou pra mim que a Bela estava brincando com ele e ela manifestou uma atitude assim: Daddy, vou fazer igual a mamãe faz. E eu, quando eu fico brava, pode falar besteira, é besteira, é falar. Pode, pode. Eu, quando eu fico brava, eu fico demônia. Demônia. Eu não sou essa pessoa doce, parece, aparenta nas redes sociais, né? Uhum. Eu sou muito firme, eu sou muito amorosa, mas eu sou brava, sabe? Uhum. E ele falou para mim que ela falou pra ele assim, vamos fazer igual a mamãe faz. E ela começou a fazer as caras, né? Aí eu falei assim, aí na turma me veio uma coisa tão gostosa que eu falei assim pra ele, antes, nesse meu processo, eu ficaria, ai, nossa, eu não posso, não posso nada. Sabe, privando a minha filha dos sentires, Uhum. dessa coisa real. Aí eu falei assim, bem, sabe, essa sou eu. Essa sou eu. Eu fico brava assim. Eu falo com o meu olhar, com os meus gestos. Eu falei, então assim, ela vai ter que crescer num lugar que existe uma mãe real. Ah, como que a minha mãe fica brava? A minha mãe fica brava quando ela dá aquele olhar que ela vai me matar, né? Então, assim, eu não sou perfeita. Vai ter um lugar que eu vou falhar. Eu vou falhar. Uhum. E aí, eu até tava vendo uma live da Lua com a Elisama, que você sabe que eu amo a Lua, e ela fala Sim. disso, desse lugar dessa mãe perfeita. Onde que tá escrito? Por que que tá escrito que tem que ser perfeito? Onde que você vai levar essa perfeição pro teu filho? Porque ele vai criar uma coisa. A mãe não bate, a mãe não chora, a mãe não se expressa. Uhum. Quem que é essa mãe? E aí eu comecei nesse meu processo, né? Que eu falo que é um processo sem volta, né? Ele vai a repensar nisso, sabe? Por que que eu não posso ser quem eu sou e ficar brava que eu tô brava e expressar o meu olhar para ela? É de Uhum. maneira que eu não tô satisfeita. Como ela vai, a Bela, ela se expressa agora, ela tá no grito.
E eu olho pra ela e eu falo, filha, eu entendo o seu grito. Você tá querendo me dizer que você tá chateada, né? Ou se você tá triste. E tudo bem. E tudo bem, Uhum. porque se tudo não pode gritar, aí a criança também não pode, né? A criança não pode gritar, Sim. aí a criança não pode se expressar também. Uhum. Uhum. Ah, antes era no bater, né? Ela se expressava batendo e mordendo porque ela era muito pequena. Agora ela já entende. Então, assim, hoje ela não morde mais. Às vezes ela tá tão nervosa, tão fora de si, que ela tenta vir pra cima. Aí eu falo, é assim não, bater não pode. Você pode chorar, você pode até gritar, mas bater na mamãe não pode, filha. Então, esse aqui eu posso fazer. Então, o que que eu posso fazer como mãe? Uhum. Eu, Apesar de você não falar o tempo todo tão calma assim, né? Filha, né, não pode bater na mamãe, meu amor, minha querida. quando Tem hora que eu é tô com meu nessa hora que você. Eu tô com o meu olhar de demônia. Não bater não pode. Tem hora que assim, deixo e eu consigo, de verdade. Sim. Eu acho que essa escola me colocou nesse lugar de me controlar, sabe? Tem horas que eu consigo, de verdade. Eu olho. Ontem, por exemplo, a gente tava tirando foto, ela não queria ir embora. Aí ela olha e fala assim, pra mim. Uhum. E olhando calmamente. Falei, filha, eu entendo que você não quer ir embora. Eu te dou mais 5 minutos. Aí deu 5 minutos, não queria. Eu falei, agora não dá mais. Agora a gente precisa ir. Pode chorar, filha. Você quer um abraço? Aí eu consegui. Quando eu tô também nervosa, na tua, Aí eu. ela sabe. Entendeu? Sim. Também boazinha, amor. Não dá. Não dá. Uhum. Eu acredito que a criança precisa entender que até aqui tem uma linha. E do mesmo jeito que ela é ser humano, que eu busco esse olhar para ela, que eu quero respeitar ela, de verdade, é uma vontade muito grande. Eu também quero que ela me respeite. Uhum. E aí Uhum. eu acho que tem uma linha. Eu falo pro Ben aqui em casa, porque o Ben ele é muito mais tranquilo que eu. Ele deixa passar, tudo bem. Eu falo, não. Aqui tem uma linha. Ela precisa entender que aqui ela pode chegar. Daqui pra lá ela não vai chegar. E aí, lógico que eu vou ser aquela mãe que eu sou. Sim. A Ariela que fica brava, que às vezes grita sim. Um dia eu tava no telefone tentando falar e parece que a criança sente, né? E ela tava tentando, eu falei, eu pedi uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Na quinta vez eu dei um grito, eu falei, pode, aí o bebê, mas por que que você tá gritando? Eu falei assim, porque eu sou ser humano. Uhum. Porque eu sou ser humano. Porque não vai ser perfeição o tempo inteiro. E a gente tem, né, Ari, o que que é essa tal de perfeição? Como a gente não tem uma referência humana de perfeição, a não ser os grandes mestres iluminados, que são referências para gente, Jesus, Buda, Krishna e por aí afora, a gente não convive com eles, não é? Então a gente imagina o que é ser perfeito. Mas daí, eu não sou uma conhecedora da Bíblia, mas tem uma passagem em que Jesus é muito firme, não é lá no templo, em que ele coloca os limites, vendilhões do templo? Não tem uma passagem assim bíblica? Eu não sou Não, católica. mas, enfim, quem é católico aqui ou de alguma religião ou cristão vai talvez lembrar dessa imagem Mas de me que conta, Cristo. eu quero saber essas histórias de Cristo. Sim, ele coloca limite ali, um limite muito claro e muito firme. Não parece que ele está brando naquele manso naquele momento. Ele tem uma firmeza amorosa. Aquilo tudo que a gente diz na disciplina positiva, da firmeza amorosa, me parece que aquele é um momento em que essa ação é colocada na relação com os outros. E aí, a Labru está confirmando, a Bru que é conhecedora da Bíblia aqui, porque eu não conheço muito. Mas, bem, é uma imagem, uma referência que eu estou trazendo aqui para as pessoas que conhecem ou as que não conhecem depois podem pesquisar sobre essa imagem. Por que que a gente crê que a ideia de perfeição, que na ideia de perfeição não cabe a humanidade?
que não cabe as expressões intensas de emoção. Por que será que as pessoas têm as expressões de emoção à flor da pele? Se não fosse para ter, não teria. Né? Então, essa diversidade de expressões que é própria da humanidade, porque olha, você quando fala do bem, pode parecer que o bem é calmo, ele é tranquilo, e deve ser, mas ele também deve ter algum limite ali que não pode ser ultrapassado. Talvez demore mais para chegar a esse limite em relação ao seu, em relação ao meu também, mas não significa que não há, todos nós temos limites. E se a criança não tem oportunidade de conhecer os limites através dos pais, que são ali fonte de amor, como é que eles vão conhecer na vida? Então, quando você diz assim, eu quero que a Bela me respeite, você também está ensinando para ela o respeito ao próximo, a qualquer um, não é só o respeito aos mais velhos, é o respeito à amiguinha da escola, ao amiguinho, à professora, à pessoa que trabalha na limpeza, a pessoa que cuida da casa, enfim, qualquer pessoa você quer que ela respeite, não é? Então, eles precisam aprender sobre isso através de nós. E muitas vezes a gente tende a achar que quanto mais o ambiente for tranquilo, mais a criança vai aprender a respeitar. E não necessariamente. Existem crianças que, eu posso dizer com toda segurança, que são mais fáceis de educar. São aquelas crianças que já são naturalmente que elas concordam com as regras sem questionar tanto, são aquelas crianças que são mais calmas nas expressões das emoções, parece que elas não fervilham tanto. Sim, existem. Talvez o bem tenha sido essa criança, fácil de educar. Mas existem aquelas outras crianças que demandam mais de nós. Aqui em casa eu tenho 2 meninos, o Pedro, de 7 anos, e o Antônio, de 5, que demandam muito de nós enquanto pais, também dos educadores na escola. São crianças que têm uma decisão muito forte, uma força de querer muito intensa. São difíceis de educar agora, mas talvez lá no futuro a gente tenha notícias de que essa força de querer também seja maravilhosa para a vida. E não é uma regra, tá? Mas muitas crianças que foram boazinhas, cordatas, consensuais ali na primeira infância, são crianças que depois vão crescendo, se tornando adolescentes, jovens, e que precisam ser impulsionados a querer. E para firmar ali, determinar naquilo que deseja. Não, não é uma regra, tá? Não estou aqui para determinar, porque também tem crianças que são muito desejosas na primeira infância e que depois se perdem ao longo da vida em relação a essa força de desejo. Então não é uma regra, mas é uma pista que a gente pode ter, né? E quem disse então que perfeição, né, Ari, é não gritar? Quem disse que, quem sabe nós sejamos as mães perfeitas para os filhos que nós recebemos aqui nessa vida? Né? Que eu tenho uma crença de que nós nos escolhemos, que houve um consenso, né? Eu me abro para a chegada de um ser e esse ser já sabe para onde está vindo. Então talvez já exista aí a perfeição na realidade. Me parece, eu tenho uma percepção, quanto mais eu adentro na espiritualidade, que a realidade é perfeita tal como é. Né? E, claro, então, se a realidade contempla a imperfeição, até a nossa imperfeição é perfeita, sabe? E eu sou uma mãe perfeita no rótulo da perfeição, não nesse da perfeição como realidade, mas dessa do ideal. Posso falar mais em ideal de maternidade do que de perfeição? Para contrapor um pouquinho a essa ideia, né? De que perfeitas somos como somos. Perfeitas somos como somos, mas então essa imagem da mãe ideal, eu sou uma mãe ideal em recuperação. Me considero assim, porque para o primeiro filho, busquei muito, muito, muito ser essa mãe que não falha. E justamente, Ari, como você relata em relação à sua infância, eu não fui uma criança que apanhou, mas é claro que todos nós, enquanto adultos, achamos que faltou alguma coisa na infância, porque de fato faltou, porque é assim que se constitui humano, também através daquilo que faltou. Faltou sim, sei lá o que faltou, cada um sabe o buraco aí onde que pega. E a gente tem filho e depois quer preencher através da nossa maternidade esse buraco, né? Que ficou faltando. Então, isso é tão doido, porque quando a gente faz isso, a gente não está sendo pai e mãe da criança real. A gente também volta
a olhar para uma questão e falar, será que eu estou sendo mãe dessa criança ou estou sendo mãe de mim mesma? Estou dando para essa criança aquilo que eu queria receber. Sendo que daí pode ser que aí sim a gente fale. Porque essa criança que chegou é uma novidade, ela é inédita nesse mundo. Ela traz o inédito, ela traz o novo. E esse novo precisa, não é, Ari, desse contato com aquilo que cada criança precisa. Aqui que eu tenho dois, você que logo vai receber a Lia, você vai perceber isso, que cada um precisa de uma maternidade nossa, né? Cada um precisa. Eu já sinto isso, porque eu tenho algumas amigas que estão indo para o filho e vem aquela sensação, será que eu vou amar o segundo como eu amo o primeiro? Será que eu vou conseguir me entregar? Será, né? E tudo será, né? E assim, tem Uhum. forte dentro de mim. Eu acho que o meu mergulho com a Bela foi tão profundo, tão intenso, tão visceral, porque ele foi um mergulho meu para ela, com ela. Foi através dela que eu entendi que eu precisava me olhar, que eu precisava cuidar do que estava sangrando dentro de mim, porque senão não ia ser saudável. E eu também acredito no que você falou. Eu acredito muito que assim a gente acordou lá no céu, né, a vir mãe e filha. E a Bela tem a mãe que ela precisa, que ela precisou. Ela tem a Ariela, que no começo era. Eu acho que desde quando ela nasceu eu nunca me perdi tanto assim. Eu sentia que eu precisava desse, sabe assim, desse mergulho, assim, que eu tinha que me entregar mais. Já com a Lia, eu não sinto essa necessidade, sabe? Eu não sinto a necessidade de ter que ficar querendo. Eu preciso ser essa mãe, eu preciso sentar no chão, eu preciso brincar, porque eu me entreguei muito pra Bela. E eu sinto que com a Lia não vai ser igual. E aí é que tá o que você falou. Cada filho tem o que ele precisa. Não vai ter como a gente ser a mesma mãe para os dois filhos, porque é uma outra pessoa. Eu vou morrer e vou nascer mãe desse novo ciclo. Né? Não vai, a minha casa não vai ser mais composta de 3 pessoas. Vai ter um outro ser humano que eu vou ter que desconstruir e reconstruir. Que eu vou ter que olhar o que está dando certo e falar, vamos seguir. Talvez o que não dá, revisar isso, entendeu? Uhum. Ela vai ter uma outra mãe. Talvez ali ela vai ter uma mãe muito mais leve. Porque a Ariela, mãe da Bela, foi pesada. Tanto que eu falo para todo mundo que a minha maternidade com a Bela, ela foi muito pesada. Ela me sufocou uma hora, sabe, Natu? Porque Uhum. eu ia buscar essa perfeição. Uhum. Eu suprir, eu tinha que ser boa, eu tinha que ser presente, eu tinha. Aí eu já tinha, tava num processo que eu precisava me encontrar, que eu comecei o meu autocuidado. Quem sou eu? Pera, né? Foi necessário o primeiro ano ser tão profundo, tão cheio de sombras, para chegar o segundo ano e eu falar, nossa, calma, agora a gente precisa fazer outros caminhos. E agora, e aí chega a quarentena, né? Aí volta de novo naquela necessidade que você tem que tentar pular corda, e sabe tudo. E aí foi quando a gente conversou que eu falei, e até pra mim como ser humano, sabe? Sou eu nesse lugar da perfeição. O que que eu tô buscando? Porque aí a gente fica tanto isso, a gente acaba se perdendo da nossa essência. Uhum. Eu até escrevi um texto falando essa gravidez, a segunda gravidez, ela veio escancarando quem eu sou. Escancarando. Assim, não dá mais pra ficar com essa máscara. Querer ser forte, de querer ser perfeita, querer suprir, de querer ficar equilibrando. Não dá. Não dá. Uhum. E não pode ser sensível, porque eu sempre fui uma criança muito carente e sensível. Uhum. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu tinha que ser forte, eu não podia chorar, como dizem minhas amigas, Ariela Maria do Bairro, eu não queria Uhum. ser Ariela Maria do Bairro, eu queria ser essa Ariela forte. E essa não sou eu. Chega uma hora
que vai, e a Falta. gravidez veio, ela vai pelos vãos, assim, sabe? Assim, e eu fui me vendo tão Ariela. E aí foi Uhum. a maternidade, porque eu comecei a entender que, assim, essa sou eu. Essa é a Ariela que eu quero que minha filha abraça. Lógico, Uhum. eu também não vou ser uma louca que fica gritando, porque eu não quero isso nem pra mim, nem pra ela, né? Uhum. Mas eu quero que a minha filha veja quem eu sou. Eu Sim. choro na frente dela, eu falo, Sim. filha, a mamãe tá triste hoje. Quando eu descobri a gravidez, eu fiquei muito mal de cama. E eu conseguia verbalizar, filha, a mamãe não tá bem. A mamãe tá sem energia pra brincar com você, pra brincar com o papai. Uhum. Antes, eu jamais iria falar isso pra ela. Eu iria me tirar da fita Revirar, e revirar. Ia dar até às vezes o que eu não tinha pra ela. passar por cima de você, passar por cima das suas necessidades para atender a necessidade da criança, sem considerar que a criança também pode e deve lidar com aquilo que não tem. Porque ela pode então buscar em outro, olha, quando você diz vai brincar com o papai, né? Ou até, porque pode ser que alguém que esteja aqui nos ouvindo não tenha o pai daí disponível para você dizer vai brincar com o papai. Mesmo Avô, que você diga vá brincar sozinha. boa. Até isso. Eu falo muito isso. Uhum. Eu não conseguia, porque eu tinha essa necessidade que eu tinha. Como eu não tive essa. A minha mãe tinha que trabalhar, né, para cuidar de mim, ela não pode sentar e ficar comigo. Então eu falava assim, não, eu vou ser essa mãe que senta, que brinca, que lê, que estimula. E aí eu percebi que assim que eu sufoquei. Sufocou. Então, isso que você fala, eu me identifico, Ari, que isso que você falou, eu vivi uma maternidade pesada, eu estava sufocada, igualmente para a Bela. A Bela também deve ter se sentido sufocada, exigida, cobrada. Eu percebo isso aqui em relação ao primeiro filho, é muito comum, Ari, a gente faz muito isso com os primeiros filhos. E também, eu não estou dizendo aqui para trazer mais uma carga de culpa, porque se essa criança que veio já sabia que seria a primeira, ela tem, então, claro, ela ganhou a exclusividade, teve todo aquele contexto só para ela no primeiro momento, que a Lia não vai encontrar, que o meu Antônio não encontrou. Então, eles já chegam tendo que dividir o espaço, eles foram exclusivos. Por outro lado, recebem, né, uma mãe que é inexperiente, que vai pesar na mão da exigência consigo e com o outro, com ele, com o marido, com os amigos, com a escola. A mãe que tem uma criança só, ela é muito mais exigente com a escola também. A gente projeta na escola essa perfeição que a gente espera encontrar na gente mesma. Então, isso que você está dizendo sobre ser pesada, ser sufocante, é também para a criança. E muitas vezes, quando a gente só brinca com a criança, pode ser tão ruim quanto a criança só ter que brincar sozinha. Então, eu quero trazer aqui um alerta também, daí, como professora, que a criança precisa ter espaço vazio. Ela precisa encontrar-se nesse espaço vazio. E esse espaço que não está ali com as projeções dos adultos, por isso que a escola é maravilhosa, porque tem essa distância, né, da gente em relação à criança. Mas nesse tempo em que as crianças não estão podendo ir para a escola, pelo menos aqui no Brasil, que elas criem, sim, espaços para brincar sozinhas. Agora, vejam o que a Ari está dizendo, ela passou por um período de baixa energia, de um desânimo, posso até dizer, né, Ari, que você ficou um período, depois adoeceu de novo por conta dessa alergia que teve, enfim, são períodos. O que é ruim para o desenvolvimento é a permanência, quando, na verdade, a vida é impermanente. Nós vivemos um mundo impermanente, o solo se move sob os nossos pés, ele não está fixo. Se a gente se permite dançar com a impermanência, tá tudo bem. Hoje eu tô super disposta e vou brincar e vou virar do avesso, nós vamos dançar, a gente vai assistir filme, comer pipoca juntos, tô aqui, ó, beleza. Amanhã não sei. Amanhã, de repente, eu acordei mal-humorada, com uma vontade de ficar recolhida, quietinha, não querendo escutar a voz de criança. E essa criança, então, lida com essa mãe que hoje não quer saber de nada, não quer fazer comida, come qualquer coisa e se vira quando as crianças são maiorzinhas. Ai, não quero saber, pai, leva para longe, não quero ouvir a voz.
Aí amanhã pode ser que ela encontre de novo essa mãe assim. E aí depois de amanhã pode ser que seja uma outra situação. Então, quando a gente fala que tá tudo bem não brincar, tá tudo bem não estar disponível, é porque tá bem real quando a gente não se fixa nesse lugar. Agora, quem vive uma experiência, por exemplo, eu tenho uma experiência de viver uma infância de uma mãe bastante ocupada, com problemas reais, familiares, ela cuidava muito, muito, muito de todas as pessoas da família, dos doentes, das pessoas necessitadas, e depois trabalhava muito na caridade, estava sempre para fora, e cuidando, claro, de mim, da minha irmã, nos aspectos funcionais e estruturantes. Tive uma mãe que estruturou a vida, nunca faltou nada. Mas faltava, sim, essa presença emocional, esse contorno emocional. Pelo menos eu senti falta. Talvez ela tenha dado tudo que ela podia, tentando equilibrar vários pratos, mas a minha experiência foi de falta. Eu registrei uma falta, uma carência afetiva. E aí foram anos e anos. Quando não estava cuidando assim, excessivamente do mundo externo, ela estava sem pressão de vida. Então ela vivenciava uma depressão profunda e com muitos períodos de estar sem energia, de estar acamada para dentro. Fora, sempre alerta, sempre disponível. Até hoje é assim, minha mãe. Ela está sempre, trabalha, nossa, é impecável no trabalho. Chega em casa, acabou. Completamente indisponível afetivamente para si. Por que eu relato essa experiência da minha mãe? Para expor minha mãe? Não, para trazer um exemplo de uma situação permanente ao longo de anos e anos, ao longo da toda a minha primeira infância. Sim, aí há um registro, né, em que eu até me identifico nessa depressão. Por muitos anos, tratei uma depressão que depois descubro que era uma experiência da mamãe que estava eu ali sendo tomada por mim em solidariedade a ela, né? Então, talvez, não, eu só queria cuidar da mamãe. Quem sabe se eu cuido da mamãe, ela pode então me cuidar. E aí na vida adulta eu vou descobrir que não, eu não sou capaz, eu sou pequenininha, minha mamãe é grande, ela precisa se cuidar e eu agora já tenho condições de me cuidar. Então, quando eu aceito que minha mamãe é humana e não espero que ela esteja curada, perfeitamente plena, disponível para me dar tudo aquilo que eu desejei, eu aceito quem ela é, eu também posso aceitar, né, quem eu sou e aceitar, acima de tudo, né, Ari, que a gente falou disso quando conversamos essa semana, que mães perfeitas têm que ter filhos perfeitos. Ou então, mães, vamos, eu vou de novo consertar essa fala, Ari, porque se eu disse ainda há pouco que perfeitos todos nós somos como somos, nós temos os filhos perfeitos para a mãe perfeita, casou, se escolheram, encaixou. Então, agora é ideal? Não, porque não existe ideal, né? Agora, essa mãe que é ideal quer ter um filho ideal. E o que eu tenho atendido de famílias, Ari, que investem tempo, dinheiro, que investem estudos para tentar modificar os filhos que têm. Então, você que recebeu e combinou, né, o fogo com a, com a gasolina, né? Vocês combinaram aí essa combinação intensa entre você e a Bela. Você imagina se você passar uma vida tentando modificar a intensidade da Bela. Você tentou fazer isso consigo e viu que é muito desgastante tentar ser uma outra pessoa. Até que você decidiu que ia aprender a lidar com a Ariela como ela é. A Ariela é intensa, brava, até agressiva, pode ser agressiva. Se você não se autorregular, você senta o porrete. Até em si, porque você vai se chicotear, se autocriticar, ser dura consigo. Às vezes a agressividade ela é simbólica, ela não precisa ser no tapa, mas pode ser nas palavras, pode ser na expressão, pode ser nos sentimentos, enfim. Então você vai decidindo o que é melhor. Ao invés de tentar mudar, ser uma pessoa outra, é melhor aceitar quem é e a partir dessa aceitação, aprender a lidar. Eu reconheço, Agora, eu olho para mim, eu entendo que eu tenho essa falha, porque eu não acho uma outra palavra, mas assim, essa falha, né, de ser humano, reconheço e eu trabalho muito isso dentro de mim, mas tá aqui. sim. Então, vez ou outra, quando a Ari, ao invés de pegar um chinelo ou uma cinta
e bater na Bela, e ela então grita, eu considero que houve um avanço entre o que ela gostaria de fazer, tinha um desejo forte, vontade de macetar essa criança. E ela se autorregulou, conteve isso dentro dela e gritou. Ah, mas nossa, tem grito que é mais doloroso do que bater. Tá, mas a escolha que ela fez foi: eu não vou relar a mão nessa criança, mas eu também não tenho o que fazer com isso tudo que está dentro de mim que não seja expressar por meio do grito. Então, quando você disse assim, Ari, ainda há pouco, eu não quero ser essa mãe louca que fica gritando toda hora, todo dia, nananã. Mas deixa eu te falar, a loucura faz parte também da humanidade. É que a gente tem uma imagem daqueles loucos de antigamente, toda a família tem um louco. Esse louco ficava preso, reprimido, era excluído da família. Todos nós temos loucura. Loucura também faz parte da humanidade. Esses dias eu ainda atendi uma família e eu disse para a mãe: assume tua loucura, pelo amor de Deus, para de ficar contando, porque assim, ó, a loucura ela já vai vir. Quando eu falo loucura, assim, por exemplo, quando a gente grita, faz, eu tenho umas expressões muito intensas, fora do eixo, como a Ari disse. Quando eu estou no eixo, eu estou aqui, eu sou capaz de falar, explicar, conversar. Fiquei fora do eixo, vai precipitar uma agressividade que seja verbal. Ela já vem, gente. Não adianta você falar que não vai vir. Chega uma hora que vem. A não ser que ela que não seja expressa, mas que ela exploda por dentro. E você sabe quando ela está explodindo por dentro. Tem gente que fica com aquele grito reprimido e vai e se torna uma gastrite. Você sabe quando você engoliu. Né? Então, o que vem, vem. Agora, será que é diferente se a gente puder aceitar que vai vir? E eu estou falando aqui um pouco nesse tom de orientadora educacional, mas saibam que também aqui tem a Natúcia Mãe, porque eu estou cada vez mais me permitindo ser humana, nesse sentido de deixar vir o que tem dentro de mim. E sabe o que é bem interessante, Ari? Eu não sei se você vai se identificar com isso. Eu descubro que eu nem sou tão perigosa assim. A partir do momento em que eu acolho essa dita loucura, eu falo, eu viro monstro. Tem um livro que é A Mamãe Monstro. Ela vira monstro, mas depois ela desvira. E essa é a beleza dessa impermanência. Mas sabe o que acontece? É acolher as nossas imperfeições, porque aí, quando você se dá conta que tá imperfeito, que é pesado, e você olha para isso sem querer ficar mascarando, domando, aí você fala, agora eu vou lidar com isso. Aí, assim, eu gritei, né? Por exemplo, soltei um grito no dia que eu tava no carro. Para! Aí eu respirei, juro, respirei. Falei, filha, esse jeito que você tá fazendo com a mamãe me deixa muito triste e nervosa, porque eu tô tentando falar com a minha amiga e ela não queria nada, ela queria Chamar atenção. uma atenção. E assim, ok, a criança quer atenção, mas tem um momento que não dá pra dar atenção, entendeu? E aí assim, juro, ela ouviu meu grito, ela assustou com o grito, né? Porque não é uma coisa corriqueira aqui na minha casa, apesar de eu ser essa mãe, como eu digo, demônio. Nem deve ser tanto assim. Ela abriu o olhão dela assim, ficou quietinha. Aí, assim, eu respirei de verdade, sabe? Assim, eu olhei pra isso, pra esse grito, pra esse alívio, tipo, saiu daqui. Aí eu, aí eu falei, verbalizei, e ela falou assim, ok, mami. Aí eu fico pensando, e se eu tivesse feito o caminho contrário? Aguentado, ela gritando, berrando, toda vez que eu estiver conversando com alguém, ela vai pintar e bordar e nunca vai aprender que assim tem um limite. A mamãe vai brincar com você, mas agora eu preciso conversar com essa amiga, que eu preciso dar um recado para ela. E na hora que eu desligar o telefone, a gente vai cantar, vai brincar. E aí eu sinto que tem muitas mães que ficam, ai, porque você é louca demais. Ai, porque você, entendeu? Uhum. Mas eu cheguei no momento, juro, Natu, um momento tão gostoso da minha maternidade, que assim, eu acolho a essas imperfeições. Uhum. E é gostoso demais acolher a imperfeição. Eu tô Sim. nesse processo. Antes eu tava no processo de querer ser a perfeita. E aí eu me perdi, me sufoquei. E agora sim eu olho para essa imperfeição. Tem coisa que não é legal, que eu não aceito pra mim.
como a gente começou, falou no começo da Você live. fez algumas escolhas que estão assentadas nos princípios familiares da família que você constituiu com o bem. Eu Exatamente. casei com o bem e nós decidimos, ao ter filhos, que íamos criar assim, assim, assim. Esses são princípios seus. É que tem muita gente, Ari, adotando princípios que vêm de fora, que vêm do texto da educadora parental X, Y, Z, que é famosa, que tem livro, que dá curso, que maravilhosamente está a serviço da vida. Mas essas pessoas estão ali entregando conteúdos e, de repente, se a gente estiver reverberada buscando a maternidade ideal, Ari, você lê o conteúdo buscando ali o que te falta e buscando exatamente cumprir, como se fosse uma caixa de ferramenta que você tem, que você possa comprar aquela ferramenta que te falta. E não compra, não é que você vai fazer um curso e vai comprar a ferramenta. Se ela não estiver pautada nos valores da tua família, não vai ter sustentação para você usar essa ferramenta. Então, que bonito isso que você está falando, que você fez escolhas e você vai defender essas escolhas, né? Mas defender de maneira humana. Não é porque agora você fez escolhas e essas escolhas te tornaram uma pessoa plástica, Não. que é um robô que age de acordo com a programação, né? Com a programação interna de que agora, daqui para frente, você vai agir sempre de maneira irretocável. Não. Sempre, em qualquer ação, até aquela que a gente considerou que foi boa, se você voltar e olhar, parar e ver mesmo, você fala, acho que da próxima vez eu poderia fazer assim, assado, cozido. Que beleza, não é, Ari? Poder revisar. Ah, uma memória muito recente. Quando eu casei, uma vez eu tava com a minha sogra, assim, eu e bem minha sogra andando, conversando, e eu falei assim, aquela velha e antiga frase atual. Eu apanhei a vida inteira, não me aconteceu nada, e eu falei isso pra minha sogra, né? A não ser que ela tava falando, eu falei assim, eu apanhei a vida inteira, tô aqui inteirona, firme e forte. Minha sogra virou pra mim e falou assim, mas talvez seja por isso que você é tão agressiva. Na hora, isso foi há, sei lá, 8 anos atrás. Foi o primeiro chamado para maternidade que nem estava presente na minha vida, Uhum. né? E isso ficou muito dentro de mim, Natu, muito, muito forte. Uhum. Esses tempos atrás, logo que a quarentena começou, a Bela abriu a porta de casa e eu falei para ela, não abre, eu tô aqui, filha, não abre a porta, não. E a minha porta sai bem pra rua. Aqui não tem portão nos Estados Unidos. Uhum. E eu não moro em condomínio, então são as casas sem portão. E a minha porta da frente é só tipo um jardinzinho e já tá na rua. E eu tô aqui lavando a louça. Filha, não abre a porta, não pode. Ela, tipo assim, olhou, caguei pra você, tá, querida? Abriu a porta e vazou pra fora. Eu fiquei num descontrole, num medo, veio tudo. Veio medo, veio raiva, sabe? Porque você tá falando que a criança não tá te ouvindo, não tá te respeitando. Veio tudo. Eu peguei e dei uma palmada, pela primeira vez na vida. Com 2 anos, eu dei uma palmada, sabe o descontrole? Uhum. Eu tava dominada pelo medo de um carro pegar minha filha, pela raiva que ela Dela me... não ter te escutado. E eu dei um tapa assim na bunda dela, sabe assim? Eu falei, não faz assim, eu tô falando com você. E aí, Natu, é lógico que ela chorou porque ela nunca aconteceu isso na vida dela. Eu fiquei muito mal. Fiquei muito mal. E aí eu lembrei disso que eu tô falando pra você. Eu e o Ben, a gente acordou Uhum. esse lugar de que bater não faz sentido pra gente, né? E eu fiquei tão mal, tão mal, tão mal, tão mal, assim, e aí eu chorei na frente dela. E aí eu contei pro Ben, né, que isso tinha acontecido. E o Ben falou pra mim assim, faz parte dessa construção. Você realmente entender que o que a gente conversou quando a gente, né, descobriu que nós estávamos grávidos, que o bater não fazia sentido. Então, até a minha falha, Uhum. falha para mim. Para eu, Foi. assim, realmente. Confirmar os seus princípios. Exatamente. Sim. E aí tem mãe que fala assim, nossa, bati.
sou uma mãe ruim. E pra mim, não. Porque Veio assim, confirmar a sua escolha. foi a minha escolha, entendeu? Esse é o caminho que eu não quero ir. O Sim, caminho da agressividade não conversa comigo, me machuca muito mais. Então, uhum. é necessário você acolher a tua falha. Sim, e você ter essa humildade, né, Ari, para revisar. Porque você poderia ter assumido a postura de, tô nem aí, é isso mesmo, ela mereceu apanhar, ela era terrível, né? Ela fez alguma coisa, porque às vezes a gente, para justificar as ações das nossas mães, a gente fala assim, ah, mas é porque eu era muito terrível, como se eu merecesse apanhar, né? E eu também acho que criança nenhuma, ser humano nenhum merece apanhar. Só que isso também fez parte desse processo de ser tomada por uma emoção. Você pôde ver isso e ao invés de naturalizar essa ação, você não vai falar, ah, eu acho que eu bati e funcionou, viu? Vou começar agora a bater. Não. Você voltou e reafirmou, verdade, aquilo que eu escolhi faz todo sentido, porque a sensação de culpa, o que me gerou depois não vale a pena. O custo-benefício não vale, não vale a pena, né? E ela também pode lidar com essa pessoa que perdeu o controle, porque na vida os nossos filhos vão lidar com pessoas que perdem o controle. É, Como? Como que eles nunca viram? e passa, Viveram um mundo cor-de-rosa, né? né? E aí, como lida com isso? Isso não significa que, por isso, a gente precisa naturalizar a agressividade para, então, eles se acostumarem com o mundo duro que é. Não. Eu só estou dizendo que quando a gente pode mostrar a humanidade inteira, quando as crianças tiverem que lidar com isso lá fora, não vai ser a primeira experiência, porque ela lidou com isso no amor, mais uma vez eu estou dizendo. Ari, tem alguma pergunta que me parece? Deixa eu voltar um pouquinho. O César disse assim: essa questão seria mais uma autopercepção da mãe de que algo feito, algo faltou interpretado. Ah, tá. Essa questão seria mais uma autopercepção da mãe de que algo faltou interpretado pelos filhos. Digo para os filhos, a mãe é sempre perfeita. A gente estava falando naquele contexto da perfeição, da imperfeição, do que faltou, né? Eu sempre considero que a experiência de falta, ela é individual, intransferível. Cada sujeito, cada ser vai ter uma percepção, vai ter um registro de algo que faltou. Porque nós chegamos na Terra e encontramos humanos. E os humanos são constituídos também pela falta. Essa é uma percepção que eu tenho, isso também vem através daquilo que eu estudo a respeito do desenvolvimento humano. É como se as crianças estivessem ali antes de encarnar aqui na Terra, né, num ambiente muito propício e viessem aqui para um lugar de humanos. Então, sim, todos vão experimentar uma falta, ou uma falta de segurança, ou uma falta de valorização, ou uma falta de amor. Um desses três registros vai Vai. haver um pouquinho de cada, mas um deles mais intensificado. Tem uma live bacana em que eu falo sobre isso da criança interior. Quais são as nossas sensações, os nossos registros. E aí vejam só, às vezes não significa que essa falta foi a mesma para o seu irmão, para sua irmã, né? Exatamente. No mesmo lar, com o mesmo contexto, por que cada um experimenta a falta de um jeito? Porque também chegou aqui e se tornou humano. É um bebê humano. O bebê humano vai experimentar aquilo que faltou. Nossa live está quase acabando, Ari amada. Eu poderia ficar aqui o dia inteirinho falando com você sobre isso. Que delícia! Fiquei muito contente com a tua companhia, dessa sintonia gostosa mais uma vez. Espero que a Eu, gente se reencontre muitas vezes ainda aqui e não só. não, com certeza. Obrigada pelo convite. Você sabe que eu adoro você, o trabalho. Sempre que alguém me pergunta como começar esse processo, por onde ir, eu sempre te indico, porque eu acredito que a gente não consegue fazer tudo sozinha, principalmente quando o assunto é a maternidade consciente, esse mergulho profundo. Então, assim, eu amo. Nós somos amigas, né? Sim, Mas eu admiro muito o teu trabalho, me ajuda muito e fico feliz que você abriu o teu espaço para mim, para gente dividir e poder tocar essas mães que estão aqui com a gente e dizer que eu vi que uma mãe escreveu Não Tô Sozinha,
Nenhuma mãe fica sozinha. Tem amparo, tem ajuda, tem na internet, tem na vizinha, tem na amiga. Basta você Se entender, abrir. entender qual que é o caminho que você quer buscar, e aí vem um monte de gente dessa mesma linhagem. Então, obrigada pelo teu espaço. Um beijo, beijo.